E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Manifesto. Eu sou o professor Júlio Vitória e a gente vai dar uma analisada agora, vai tentar entender o que aconteceu aí no INSS, né, que os caras estavam roubando os velhinhos aí na cara dura, né? Então, a gente vai dar uma olhada aqui numa entrevista que saiu aqui na reportagem que saiu na CNN, né? Não é entrevista, é um pronunciamento, né? Eu peguei aqui o da CNN. E nós vamos dar uma analisada junto e vamos tentar entender o que aconteceu, beleza? Vamos lá, então. Dizer que, reforçando isso que o ministro Lewandowski acabou de falar, que essa é uma operação de combate à corrupção, é uma operação de combate a uma fraude, mas é, sobretudo, uma operação de defesa dos aposentados, das aposentadas, dos pensionistas e das pensionistas desse país. Nós temos 6 milhões de pessoas que são descontadas mensalmente em algum valor do seu salário de aposentadoria, da sua aposentadoria, por conta desses descontos associativos. É importante, muito importante, que todas essas pessoas que, por acaso, tenham esses descontos, sejam descontadas, saibam exatamente por que elas estão sendo descontadas e que elas, obviamente, tenham vontade, tenham declarado e manifestado plenamente a sua vontade de realização desses descontos para essas associações. O que nós apuramos a partir de 2023 é que, infelizmente, essa não era uma realidade. O que nós apuramos e investigamos, junto com a Polícia Federal, é que, infelizmente, várias dessas pessoas, a grande maioria delas, não tinham autorizado esses descontos. Esses descontos eram, em sua grande maioria, fraudados, né? Em função de falsificação de assinaturas, em função de uma série de artifícios utilizados para simular essa manifestação de vontade que não era uma manifestação de vontade real dessas pessoas. Importante dizer que esse compromisso com o combate à corrupção, com o combate às fraudes, é um compromisso que o presidente Lula tem, que o governo do presidente Lula tem, e essa operação que é realizada hoje, ela é uma demonstração cabal disso. Mas, para além disso, essa operação é uma demonstração cabal da capacidade que os órgãos de Estado, do Estado brasileiro, têm de se articular e implementar de maneira coordenada e cooperativa uma investigação complexa como essa e como vai ser essa, porque ela está no começo. Nós estamos hoje numa fase inicial em que ela se torna pública por conta da operação, mas é uma operação, é uma investigação que está no começo e que vai ter desdobramento certamente. Nós estamos aqui hoje um pouco para apresentar para vocês como isso aconteceu e responder eventuais questionamentos que vocês tenham e que a gente possa, no atual momento e na atual circunstância, responder. Bom, em 2023, nós começamos na CGU uma série de apurações sobre o aumento do número de entidades e dos valores descontados dos aposentados. Importante destacar que esses descontos, eles não começam em 2023, eles começam lá atrás, né? E eles vêm num crescente ao longo dos anos e a partir de 2023, ou seja, quando nós assumimos o governo e identificamos, os técnicos da CGU identificaram um aumento desses descontos ao longo dos anos e um aumento da reclamação, do número de reclamações dos aposentados em relação a esses descontos indevidos, nós começamos essa apuração. Nós fizemos uma auditoria, o relatório vai ser publicado, são 2 relatórios, um vai ser publicado hoje, o outro nas próximas semanas. Essas 2 auditorias envolveram, de um lado, entrevistas aos aposentados. Nós entrevistamos os aposentados, entrevistamos 1.300 aposentados, uma amostra, obviamente, se trata de uma auditoria. E analisamos 29 entidades.
identificamos, em relação aos aposentados, que boa parte deles, na verdade, a maioria, mais de 90% deles, e aí eu estou dizendo maioria de uma amostra de 1.300 aposentados, não reconheciam que haviam autorizado esses descontos. Ou seja, diziam, eu não autorizei, eu não sei por que eu estou sendo descontado. Alguns, inclusive, ficaram sabendo que estavam sendo descontados na entrevista, porque não tinham percebido, ou achavam que era um desconto obrigatório, como, por exemplo, nós temos, quem é seletista tem o desconto do FGTS, por exemplo, ou do INSS propriamente dito. Achavam que era um desconto obrigatório. E no caso das entidades, nós identificamos que elas não tinham nenhuma estrutura operacional para prestar os serviços que ofereciam, né? Uma pergunta que vocês podem fazer, eu já vou me antecipar aqui, o que são esses serviços, né? O que essas entidades ofereciam e assim por diante. São entidades associativas que podem oferecer uma série de benefícios, como, por exemplo, um desconto numa academia, um desconto num convênio de plano de saúde, um desconto numa eventual circunstância de enterro e auxílio funerário, algum tipo de auxílio de prestação de assistência jurídica, se o aposentado precisar, enfim, esses tipos de serviços. O que se apurou é que essas entidades não tinham estrutura operacional para oferecer esses serviços, e mais, que 70% delas, na verdade 72% delas, não tinham entregue ao INSS, embora elas estivessem realizando esses descontos, a documentação necessária para que isso acontecesse, né? Então, a gente tem duas situações, né? Você tem a situação da falsificação da assinatura e você tem a situação em que a documentação foi entregue ou foi parcialmente entregue com as autorizações, com a filiação das pessoas e assim por diante. 11 entidades associativas foram alvo de medidas judiciais, tá? E aqui, do lado do nome de cada uma delas, nós temos a data, o ano em que elas foram autorizadas a realizarem esses descontos. O que significa autorizada a realizar esses descontos? Desde lá de trás, havia a necessidade de que essas entidades fizessem um acordo de cooperação técnica com o INSS para que elas pudessem realizar esses descontos. Então, aqui é o ano da assinatura desses acordos de cooperação técnica. Vocês podem ver que apenas uma delas assinou esse acordo em 2023. Todas elas tinham assinado esse acordo e realizavam esses descontos antes de 2023. Tá? Então, é importante que isso fique claro para todo mundo, né? Porque não é uma situação que aconteceu agora, né? A apuração começou em 2023, mas esses descontos já vinham sendo realizados anteriormente, né? Pode, eu que passo, não sei daqui. Bom, prisões e mandados, o ministro Lewandowski já mencionou, então não vou aqui repetir. Servidores afastados, está aqui a lista, bens apreendidos, né? Também aqui, imagino que esse PPT pode ser disponibilizado aos senhores depois também para vocês, quem perder aí de anotar tudo direitinho. Pode passar. Bom, eu acabei mencionando isso aqui, mas só para repassar, como funciona o desconto das mensalidades. A entidade de classe, como essas associações que eu mencionei para vocês, elas firmam esses ACTs com o INSS e esses acordos permitem que essas mensalidades sejam descontadas na folha de pagamento. Importante aqui dizer que precisa caracterizar, para que as pessoas tenham esse desconto, claramente a vontade das pessoas. Então, a entidade precisa apresentar a filiação da pessoa à associação e a autorização específica dessa pessoa para a realização do desconto. O INSS fez, inclusive, uma instrução normativa em 2024, dizendo, e isso tem que ser implementado, de que vai ser necessária a biometria e vai ser necessária a assinatura eletrônica para que, de fato, as pessoas fique claro
que as pessoas são aquelas que autorizaram, de fato, a sua inserção nessa dinâmica de descontos ou nessa dinâmica associativa. A autorização do beneficiário, que a gente identificou que muitas situações, a ausência de verificação rigorosa dessa autorização acabava permitindo esse tipo de fraude. Infelizmente, o INSS não dava conta ou não deu conta de fazer a fiscalização adequada dessas autorizações, em função também do aumento do número desses descontos. Isso foi gerando uma bola de neve, né, que gerou essa situação que a gente está encarando aqui hoje, mas que está sendo investigada desde o ano passado, desde 23 pela CGU, e depois a Polícia Federal entrando também em 2024. Medidas adotadas. Então, aqui é importante frisar que para além da decisão judicial, que já suspendeu os descontos para uma parte dessas entidades, para 9 dessas entidades, nós estamos, por decisão do governo federal, suspendendo, e a CGU vai ajudar a atuar em conjunto com o INSS e com o Ministério da Previdência Social para garantir que isso seja feito da melhor forma possível, a suspensão dos acordos de cooperação técnica das entidades associativas, para que haja e seja feito um freio de arrumação nessa história, né, para que a gente consiga reorganizar esse sistema e, de fato, ter desconto quem quer ter desconto, ser associado quem quer ser associado, né? As pessoas têm, pela nossa Constituição, o direito à livre associação, ninguém quer impedir isso, ninguém quer impedir que as pessoas tenham acesso a essas associações, desde que, obviamente, elas demonstrem claramente o desejo de fazer isso. E os aposentados, os pensionistas que tiverem hoje, ou quiserem hoje questionar, que já estão fazendo isso, no ano passado, eu acho que a gente teve mais de 190 mil pedidos de revisão desses descontos pelos aposentados, eles podem acessar e pedindo exclusão de forma automática pelo aplicativo ou no site Meu INSS. Vamos lá, beleza, então. O que eu entendi disso, cara? Esse convênio aí era tipo sabe aquele desconto em folha? Quem é CLT, às vezes a empresa tem, quem é funcionário público, por exemplo, professor, né? Quem trabalha na segurança pública, às vezes tem alguma empresa que oferece algum serviço de desconto em folha. É parecido, essas empresas entravam através do INSS para oferecer algum tipo de serviço, né, para os aposentados e com desconto na folha de pagamento dos aposentados. É isso. Porém, esses aposentados eles têm que autorizar. E aí que entra a fraude, porque esse desconto estava vindo de maneira automática, crescente, e sem autorização. Alguém está falsificando documentos, né? Então, é aí que entra a investigação. Bom, ele, pelo que eu entendi, ele diz ali que já vem desde o governo Bolsonaro e vem numa crescente, né? Então, acho que por isso que acabou caindo o presidente do INSS, porque se já tinha indícios do outro governo que já vinha vindo e continuou até agora, né? Talvez ele tenha caído por incompetência, não por roubo, né? Mas a gente vai saber, cada um vai responder por sua culpabilidade, mas à medida que eles vão tomar é que agora eles vão trancar tudo, né? Vai parar esse convênio, vai zerar tudo, pelo que o rapaz ali falou, e vai começar do zero essa questão, né? Porque, roubar de velhinho, né, cara? Descontar, aí é um descontinho aqui, é um serviço, lá sei eu, de academia, serviço jurídico de não sei o quê. E essas empresas, de certa forma, também, algumas estão coniventes com isso, porque estão ganhando dinheiro e as pessoas não estão usando, eles não ligam para a pessoa para saber, não, aqui tu não está usando o serviço, que houve? Não, eles sabem que tem rolo. Eles sabem que está sendo descontado a banca de um monte de gente que nem olha, que acha que é uma tarifa do governo, alguma coisa normal, de desconto de imposto e coisa, né? Então, ficou muito complicado. Bom, mas em resumo é isso, tá? A coisa vai continuar, ainda vai ter mais investigação, vai cair mais gente, vai se achar mais coisa. Eu tenho certeza que tem gente dessas empresas que está envolvida, né? E tem muita gente dentro do INSS que autorizou
esses documentos falsificados dessas pessoas, essa autorização falsificada, né? Em breve a gente vem com mais notícias sobre isso, né? Espero que a coisa se resolva, porque, pô, brincadeira, né? Roubar dinheiro de velhinho é uma sacanagem. E eu acho que já vem muito atrasado, né? Porque se é uma coisa que já vem lá de 2022 até agora e ainda tem investigação, pô, 2 anos para detectar isso aí, por mais que tenham feito auditoria e tudo, pô, 2, 3 anos para detectar isso aí e ainda vão continuar investigando, pô, tá complicado, né? A coisa tá meio lenta, podia ser melhor. Mas é isso, espero que tenha gostado das informações, né? Se inscreve no canal para dar uma força, deixa o teu comentário, a tua opinião para mim tentar ler. Um grande abraço, até a próxima, valeu!